É, né? A idade chega pra todo mundo. Amigos, recentemente eu completei 30 anos. Sim, os temidos 30 anos. E pra mim, isto é tipo, tá sendo um dos melhores anos, assim, de maturidade e de tudo que eu esperei, assim. Não conquistei tudo que eu queria, mas uma grande parte do que eu queria eu já estou vivendo. E isso é maravilhoso. E não é porque eu cheguei nos 30 não, né? Acho que os 30 é um ponto simbólico da vida que a gente, às vezes, acha que, eu tô ficando velha, eu tô ficando isso, tô ficando aquilo. Acho que a maturidade, ela traz uma beleza que eu, com os meus 20 anos, jamais irei ter a beleza da maturidade que é ter 30 anos. Então, vou falar algo que, pelo menos uns 10 pontos do que é a maturidade, a idade, né? O que só a maturidade ensina a vida e você ter 30, 40, 50, 60 anos, você só vai adquirir isso com o tempo, né? Uma coisa que eu demorei um pouco para entender e hoje, aos meus 30, eu consigo claramente entender que ter paz, silêncio, é muito melhor do que ter razão. Porque eu acho que quando a gente é jovem, a gente perde muito tempo debatendo, querendo colocar o nosso ponto em evidência. Ai, porque eu tenho que provar que tô certo. Ai, porque eu quero ter certo, tá certo. Porque eu quero fazer que as coisas do meu jeito, porque eu acho que só vão funcionar assim. E depois de um certo tempo, quando você atinge uma certa maturidade de vida, os anos vão passando, né, as experiências vão chegando, você vai olhar para uma pessoa determinada da sua vida que tem um ponto totalmente contra o seu. Mas você vai entender que não adianta você estar batendo cabeça tentando explicar para aquela pessoa que A se escreve dessa maneira e que B se escreve de outra maneira, porque na cabeça dela as letras funcionam daquela forma. E não importa o quanto que você esteja falando, não vai adiantar, você vai se desgastar e a pessoa vai continuar pensando daquela maneira. E não é que ela esteja errada, ela só pensa daquela maneira e você pensa dessa maneira. Mas quando a gente é jovem, a gente quer provar para todo mundo que a gente tem total certeza e que a gente sabe de tudo que a gente está fazendo. E às vezes ter razão é um ponto bom, mas do que adianta você ter razão e não ter paz? Então eu prefiro estar em paz, eu prefiro não estar debatendo esse ponto, mas tem gente que demora para entender que é assim que funciona, né? E aí, quando a gente é jovem, a gente pensa assim, nossa, mas engolir certas provocações, ai, fulano falou isso, fulano falou aquilo, e eu vou deixar ele falar isso. Vai mudar em quê? Sinceramente, o que fulano pensa e o que o fulano deixa de pensar não vai mudar em nada. Então eu, sinceramente, quer pensar isso sobre mim? Fica à vontade, amigo. Só me deixe em paz. Uma coisa, quando a gente chega na fase adulta, assim, né? A gente começa a entender que a maioria dos ciclos, eles vão se encerrar. Principalmente escola, faculdade, algumas amizades de infância, algumas pessoas com quem você cresceu, algumas pessoas da própria família elas não vão fazer mais parte da sua vida ao longo do caminho. Por quê? Porque os ciclos se encerram. As pessoas vão começar a pensar diferente, elas vão começar a agir diferente, elas vão começar a morar em lugares longes ou, sei lá, ter uma vida completamente diferente da sua. E tá tudo bem. Isso não quer dizer que você é uma pessoa ruim, que a pessoa é uma pessoa ruim, nada. Quer dizer que simplesmente os ciclos se fecham. A gente tem uma mania de eternidade, de achar que tudo é pra sempre, que tudo tem que durar pra sempre. E na verdade, não. Na verdade, os ciclos eles duram o tempo necessário para você aprender algo com eles. Depois que você aprende algo com eles, você libera para o universo para que vá embora. E tá tudo bem. Muito isso com trabalho, né? Com amizades, até os próprios relacionamentos amorosos que a gente tem. A gente se agarra naquilo porque a gente acha que é necessário. Ai, não, eu preciso disso, eu tenho isso e eu demorei tanto tempo pra. Cara, mas o fim de alguma coisa não necessariamente quer dizer que você fracassou. Quer dizer que aquilo ali cumpriu o papel necessário na sua vida e agora tá na hora de você liberar. Eu vivi muito uma fase dessa de ter amizades, onde eu tive na época da escola e a gente foi pra fase adulta sendo amigas ainda e tal. Só que quando chegou em determinados momentos, ela tava pensando de uma maneira, eu tava pensando de outra. Isso não quer dizer que meu sentimento por ela acabou. Quer dizer que o meu sentimento por ela admira
Eu admiro ela, sinto que ela é uma pessoa legal, mas não faz mais parte da minha vida hoje. Por quê? Porque interesses diferentes e caminhos diferentes, e isso não quer dizer nada. Não quer dizer que a pessoa brigou, que a pessoa odeia uma outra. Quer dizer que vocês simplesmente seguiram caminhos diferentes. E tá tudo bem, gente. A gente não pode manter pessoas próximas a gente que não compartilham das mesmas coisas. É que você tem que bloquear todo mundo, ignorar a pessoa quando passar na rua, fingir que não conhece. Não é nada disso. É simplesmente não faz mais parte do meu rolê. Não combina mais comigo, sabe? É uma coisa que eu hoje tenho total certeza. Isso é uma coisa com total certeza. Quando eu era mais jovem, lá pros 20, eu tinha uns 19, 20 anos, eu olhava para as pessoas que tinham 30, 30 e poucos anos e pensava assim, nossa, essas pessoas sabem muito, elas têm total controle da vida delas. Elas sabem o que tem que fazer, elas são os adultos premiums, né? Ela sabe. E hoje eu, com 30 anos, eu sei que a gente não tem noção nenhuma do que a gente tá fazendo. Nós somos só crianças grandes que estão seguindo o fluxo daquilo, né? Quantas e quantas vezes você liga pra uma outra pessoa pra pedir conselho porque você não tem noção do que você tá fazendo. Você não sabe o quanto aquela merda pode dar uma merda muito maior. A gente tem noção que vai dar merda, né? A gente só não sabe a merda que é maior. Então, a gente olha pros mais velhos e agora que a gente está chegando nessa fase adulta, a gente começa a entender que eles também não têm noção do que eles estão fazendo, que eles estão só aprendendo também. Eles são pessoas que estão aprendendo e tem gente que quer aprender, né? E que eu com 30 anos, você me perguntar, eu não tenho noção do que eu tô fazendo, mas eu tô só indo, eu tô seguindo o fluxo. Isso é uma grande verdade. A gente não tem controle sobre absolutamente nada. E eu achei, não, aos 30 eu vou ter controle de tudo. Ah, meu irmão, não tenho controle nem do meu intestino, que ele funciona na hora que ele quer. Então, assim, whatever. Uma coisa que eu aprendi, né, a fazer, e aprendi a fazer sem me culpar e sem sentir remorso, que é dizer não para as pessoas. E dizer não grandiosamente. Falar, não, não quero, não concordo. Você pode ficar com raiva de mim. E não é você discordar para ser diferente. Porque existe uma diferença entre isso, né? É discordar porque eu realmente, genuinamente não compartilho com o que você fala. E tá tudo bem, a gente não vai ser inimigo por conta disso. Eu não vou te odiar porque você pensa diferente de mim ou porque você tem um partido diferente de mim. Mas eu não sou obrigada a concordar com você. Eu tive uma certa dificuldade em algumas amizades, em relacionamentos, em falar sobre isso. E falar assim: olha, eu não concordo com isso. Mas tá tudo bem você não concordar comigo, desde que a gente se respeite e entenda que eu não sou obrigada a ter esse pensamento, nem você é obrigada a ter o mesmo pensamento que eu. E isso não faz a gente dois seres humanos completamente diferentes. Faz pessoas que pensam diferente, foram criados diferentes e têm princípios diferentes. Então, às vezes a gente vai falar assim, principalmente para pais, amigos, relacionamentos, porque é o caminho mais fácil para agradar. Mas ao mesmo tempo que é o caminho mais fácil para agradar, é o caminho mais fácil para a gente se esgotar. Porque quanto mais sim você fala para aquela pessoa, mais acostumada ela vai ficar a ouvir seu sim. Então, muitas das vezes ela não vai nem perguntar o que você quer, porque ela vai ter certeza absoluta que você vai falar sim. E isso é um grande problema, um grandíssimo problema. Então, eu aprendi a falar: não quero, não vou. E tudo bem se você ficar chateada comigo, faz parte, mas eu não quero. Uma coisa que quando eu era criança ou adolescente eu achava um tédio, mas hoje eu amo estar dentro da minha casa. Eu amo estar sozinha. Assim, eu amo acordar sozinha e ter o silêncio da casa. Eu adoro tomar um café sozinha, ler um livro, pegar um livro físico, ler meu Kindle, assistir um doraminha, assistir um jogo, assistir uma série, sabe? É tão gostoso essas coisas da vida que não tem multidão, não tem ninguém gritando ao redor, não tem ninguém. Antigamente eu achava que a vida boa era agitação, era correria, era. E tá tudo bem se você gosta disso, tá? Isso não é um julgamento, não, mas eu hoje olho que a vida simples, a vida calma, ela também tem o seu valor. Não tem nada de errado em eu não querer sair não, durante o final de semana. Não tem nada errado eu querer ficar em casa jogando The Sims. Não tem nada errado eu querer ler um livro, ficar em casa só, não querer falar com ninguém, sabe? Eu acho que a gente desaprendeu.
sobre isso. A gente acha que a vida vivida, né? A realidade a ser vivida é a vida de festa, é a vida de postar, é a vida de estar o tempo todo ali em correria. Não, a vida também segue os pequenos fluxos. Ah, tá tudo bem, hoje eu quero só dormir. Tá tudo bem, você tá vivendo seu momento ali. Ah, eu não quero postar essa viagem. Ah, eu não quero fazer isso. Ah, eu não quero multidão. Ah, eu quero assistir sei lá, ir pra um teatro, mas eu quero assistir mais afastado. Sabe, eu comecei a entender as coisas boas da rotina simples. Que antes eu achava que era um tédio. Ai, que tédio ficar em casa sexta de noite, tá todo mundo saindo. Hoje eu falo assim, nossa, que delícia ficar em casa sexta-noite. Isso é uma coisa que a gente aprende com o tempo. E é só o tempo que vai falar que é a verdade mais dura e cruel da vida adulta. Ninguém vai cuidar de você. Só tem você, por você. Ah, mas você pode ter sua mãe, seu tio, seu primo, seu marido, seu namorado, sei lá, whatever que você tenha, sua namorada, sei lá. Ninguém vai cuidar tão bem de você como você mesma. Então, assim, isso é muito importante que você cuide das outras pessoas, que você corra atrás das coisas das outras pessoas, que você ajude as outras pessoas, tá tudo bem. Desde que você corra atrás de você, que você cuide de você, que você. E quando eu falo cuida de você, eu não tô falando só do físico, eu tô falando do mental, que é o principal de tudo. É você comer bem, é você se alimentar bem, se cuidar, passar um creminho no rosto, passar um protetorzinho solar, né? Passar uma hidratação no cabelo, cuidar do seu mental, fazer uma meditação, rezar, orar, sei lá o que que você faz. Eu acho que a gente fala pouco do quanto se deve cuidar do mental. A gente fala muito do físico, porque tem que se alimentar bem, que também é o correto. Ah, você tem que se alimentar bem, comer verduras e comer isso, batata frita. Eu falando de comer bem. Batata doce, frango, né? Coisas saudáveis. E ninguém tá falando do mental. Ninguém tá falando o quão mal você tá de estar tentando o tempo todo salvar os outros, mas quem que tá tentando salvar você? Né? Você tá jogando a boia pro outro, mas quem tá jogando a boia pra você? É aquela coisa mais séria que tem no avião, né? Se alguém presta atenção, quando a aeromoça tá fazendo ali os primeiros, as primeiras coisas que ela tem que fazer antes do voo decolar, e ela fala: primeiro põe a máscara em você, depois ajude a outra pessoa. E isso é uma frase muito fodástica, porque para você ajudar uma outra pessoa, você tem que estar bem com você mesmo. Como que você vai ajudar uma outra pessoa se você tá morrendo? Você não vai estar nem se ajudando, nem ajudando ela. No final, vão os dois morrerem. Porque para você ajudar mentalmente uma outra pessoa, você tem que estar mentalmente bem, né? Isso foi uma coisa que eu entendi muito o ano passado, né? Que eu tava tentando segurar a barra de todo mundo, porque a gente tava vivendo não só eu, não, mas como o mundo todo, o Brasil no geral, todo mundo vivendo uma crise econômica forte, uma vida difícil, as situações ficando complicadas, e eu tava tentando segurar a onda de todo mundo. O mental de todo mundo, segurando a onda, fazendo isso, fazendo aquilo, e acordando cedo, puxando aquilo. Aí chegou uma hora que meu cérebro desligou, porque eu não tava prestando atenção em mim. Eu tava prestando atenção em todo mundo, mas eu tava colocando a máscara, né, de oxigênio nas outras pessoas, mas eu não tava colocando em mim. Então chega uma hora que, como que eu vou poder ajudar as outras pessoas se eu não tô nem me ajudando, sabe? Isso é uma coisa que eu não acreditava quando eu era jovem. Uma vez, meu avô falou pra mim assim: a demora da vida é só até você fazer 15 anos. Depois que você faz 15 anos, você piscou, você já tem 30. E eu não acreditava, falava, ai, que conversa fiada. Ah, no tempo demora muito, as coisas demoram, e não demora. Você tá com 25, daqui a pouco você tá com 30, daqui a pouco você tá com 40 e a vida ela passa e ela vai embora. E você piscou e já, daqui a pouco já é 2027, daqui a pouco já é 2028. Isso é uma coisa que eu não acreditava. Eu achava que a vida, não, mas tem tempo pra fazer isso. E na verdade não tem. A vida é hoje. É o que você quer fazer hoje. Ah, não, mas é porque eu daqui a 2, 3 meses. Não, faz agora. Sabe? Eu acho que a gente demora muito, a gente tá sempre. Minha mãe tem muito isso. Me irrita. Ela compra louças novas, roupas novas, sei lá, toalha, mesa, coisas novas. E ela, ai, não, eu não vou guardar pra usar numa ocasião importante.
Ah, eu vou guardar essa roupa pra tal lugar. Irmã, usa o que você quer usar, cara. Você não sabe nem se tal ocasião vai chegar. Ah, não, mas a louça se quebrar, fudeu, compra outra, sabe? É sempre o amanhã, o amanhã. A gente não sabe se o amanhã vai chegar. E se o amanhã chegar, talvez nem seja aquilo que a gente queira, sabe? Então, pra que você tá guardando aquele vestido lá? Usa hoje, usa amanhã, usa todo dia, sabe? Minha mãe tem muito disso que me irrita. Ela compra tênis, ela comprou um All-Star novo. Ah, não, eu não vou usar esse All-Star pra trabalhar, eu vou usar o outro velho. Por quê, cara? Porque se você morrer amanhã, essa porra vai ficar aí. E eu vou usar todo dia. Então, assim, a vida passa rápido. E isso é uma coisa que, quando a gente é jovem, a gente não tem noção. Eu falando como se eu fosse velhíssima, né? Quando você tem 19, 20 anos, você não tem noção de quão passa rápido. E o quão é importante a gente viver todos esses momentos. Porque quando você chegar aos 30, aos 40, você vai ter a mentalidade de entender, caralho, agora eu vivi, agora eu entendi o que estão falando. É sobre isso que a gente tá falando, sabe? É uma reflexão que eu venho tendo já faz um tempo, até antes de eu completar os 30 anos, que é eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Nada, nada, porque eu acho que tudo que eu fiz me trouxe para quem eu sou hoje. E hoje eu sou muito mais do que eu acreditei que seria, sabe? Quando eu me via criança, assim, eu achei que eu ia ser e tal. Mas hoje, eu olhando assim, eu penso, nossa, se eu me encontrasse criança, eu ia ser a pessoa que a minha criança ia achar legal, sabe? E isso é muito foda. Porque eu tenho noção que mesmo eu não chegando ainda aonde eu quero chegar, que eu vou chegar, mas eu já cheguei aonde eu queria há 5, 6 anos atrás. E isso, cara, é foda. Então, assim, você tem que entender que mesmo que você hoje não esteja no lugar, no patamar, na vida que você quer, se você continuar, você vai chegar lá. Você vai, cara. E isso é muito, muito legal. E pra você, qual é a lição mais importante que você entendeu até agora? Você nem precisa ter 30 anos, nem 40, nem 50. Hoje, olhando na sua idade, o que você faz, o que você gostaria de fazer, qual é a lição que você tirou da vida, né? O que que a gente pode fazer pra melhorar daqui pra frente? O que que a gente pode não repetir? Porque isso é uma coisa importante, né? Quando a gente não aprende, os ciclos eles se repetem. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem, ah, mas por que que eu só entro em emprego assim? Por que eu só entro em relacionamento assim? Talvez você não esteja aprendendo a lição daquilo ali. Quando você aprende a lição, é feito você jogar videogame, né? Cada vez que você finaliza aquele nível ali, você vai para o outro nível. E aí você vai para outras pessoas mais difíceis, mas você tá aprendendo a lição daquilo ali. Então, todas as vezes que eu finalizo um ciclo, eu entendo que eu fechei aquilo ali, eu vou pra outro level. E aí, meu amor, outro level, é pau e água também. Mas, né, a vida é isso aí. Obrigada a todo mundo que assistiu, que escutou até aqui, né? Lembrando que de vez em quando aparece conteúdo nesse canal, então curte, compartilha, se inscreve no canal, deixa seus comentários, fala aí sua lição, o que você concorda, o que você não concorda. Também concordar faz parte, né? A gente tem uma mania de dizer que, ai, eu não posso dar minha opinião porque eu não concordo. Você pode dar sua opinião desde que você não ofenda ninguém e tá tudo bem. Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.